Então hoje, dia 8/5, oitavo ano A, nós já fizemos uma correção assim bem rápida, bem dinâmica, e chegamos no assunto que a gente tem para tratar hoje, que é polígonos. Pessoal, eu costumo se perguntar para o que é um polígono? É uma figura fechada cheia de reta. Mas assim, para definir isso daqui, existe uma definição mais técnica, tá? Quando unirmos uma região plana interna a uma linha poligonal com uma linha poligonal, obtemos um polígono. Então, o que é isso? Eu vou chegar aqui no polígono, vou fazer um polígono da seguinte forma, é só você ir fazendo retas. Pronto, isso é um polígono. Você fez um monte de reta, fechou, é um polígono. Simples assim, tá? E aí tem uma definição ali pra gente tá definindo, tá? Que são polígonos convexos. Deixa eu voltar lá pro texto. Polígono convexo e polígono não convexo. Eu acho até que eu vou recortar daqui, vou colocar na linha de baixo, porque já está acabando a folha. Então já vou salvar aqui, já vou colocar uma página a mais se o computador deixar. Próxima página aqui, ó, acho que vocês tinham copiado, né? Então polígono convexo e polígono não convexo. Eu vou fazer duas figuras, mas eu quero que vocês entendam a dinâmica, tá? O que é um polígono convexo? Isso aqui é um polígono convexo. O que é um polígono não convexo? É quando eu chegar aqui, ó, e fazer isso aqui, por exemplo. Isso é uma figura não convexa. Convexa, não convexa. Não convexa. Daqui a pouco a gente faz um desenho. Estou fazendo meio grande. Mas daqui a pouco eu vou copiar as duas formas lá, tá? Então veja bem, se eu faço um monte de reta, vamos entender aqui o conceito para a gente saber o que é uma figura convexa e não convexa. Pessoal que está falando, por favor, pare de novo, chamando a atenção da mesma coisa, hein? Será que são os mesmos alunos? Pessoal, o que é uma figura convexa? Uma figura convexa, se eu for pegar uma reta, um segmento de reta, daqui a pouco eu falo qual que é a diferença deles, eu vou conseguir fazer uma reta dentro dela sem passar por fora. Eu não consigo colocar essa reta começando dentro... Opa, peraí, errei, ferramenta errada. Eu não consigo fazer essa reta começando dentro e terminando dentro. Eu não consigo fazer essa reta ficar passando pelo espaço de fora. Agora, se eu tiver um polígono não convexo, o que vai acontecer? Eu consigo fazer com que a reta comece dentro, termine dentro da figura, mas um pedaço da reta fica para o lado de fora. Essa daqui é uma figura, então é um polígono não convexo. Ficou claro? Conseguiram entender a diferença? Se eu conseguir fazer uma reta dentro da figura, que um pedaço da reta fique fora, é uma figura não convexa. E aí tem o seguinte, o nosso estudo, ele é todo em cima de figuras convexas. Professor, mas e se tiver uma figura não convexa? Isso acontece com muita frequência. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa reta aqui. Deletei. Então vamos supor que é isso daqui, ó. O que geralmente a gente faz? Essa é uma figura não convexa. Uma figura não convexa, ela é cheia de figuras convexas. Então o que eu faço? Essa figurona grandona aqui que está toda não convexa, eu transformei ela num triângulo, no outro triângulo, e aqui num quadrilátero. Não é bem um retângulo, nem um quadrado, não sei se é, mas é um quadrilátero. Qualquer coisa, eu posso transformar ela também em outros dois triângulos. Tá? E aí eu tenho elementos desses triângulos e outras figuras para formar esse outro polígono não convexo. Não necessariamente, eu só vou dar o exemplo,
tá? É que o nosso estudo a gente faz só em cima de figuras convexas. Quando a figura é não convexa, vamos supor, existe uma casa. Deixa eu só ver se eu consigo arrastar aqui. Não consegui. Vamos supor que tem uma casa que eu preciso calcular a área da casa e a figura tem esse formato aqui, ó. Vamos supor. Ei, estou fazendo reta, não quero que fique reta, eu quero polígono. Então vamos supor que a casa tem esse formato aqui. Ok? Então a gente está calculando a área, a gente está mexendo com essas coisas e não sei o que, e a casa tem esse formato. Aqui é uma piscina, é um jardim, não sei o que, mas a casa tem esse formato. O que a gente faz? A gente, de alguma forma, a gente transforma essa figura em várias figuras convexas. Então aqui eu tenho 3 retângulos. Calcular desse retângulo, calcular desse retângulo, calcular desse retângulo. Soma as 3 áreas, eu tenho a área da figura não convexa. Por que isso aqui é não convexa? Porque eu consigo fazer uma reta, começando dentro, terminando dentro, e um pedaço da reta fica fora. Ok? Então toda vez que eu tenho uma figura não convexa, a gente acaba transformando ela em várias figuras convexas. E o nosso estudo é sempre em cima de figuras convexas. Ok? Melhorou? Até algumas figuras convexas, que não tem muita forma, a gente acaba fechando alguns pontos para as figuras, para triângulo, retângulo, quadrado, paralelogramo e por aí vai. Mas mais para frente a gente fala a respeito disso, tá? O importante é que vocês saberem que quando é não convexa, a gente transforma ela em várias figuras convexas. Ok? Vamos fazer 2 figuras aqui e eu vou copiar lá. Acho que podia até ser essas 2, né? Ops, ferramenta errada de novo. Para arrastar assim, vou apagar essa linha. Delete. 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 Não precisa ser tão grande. Esse ponto aqui não tem nada a ver. Deleto. Tem um outro ponto aqui para eu apagar também. Delete. Que bonitinho. Aí, o que mais que eu posso? Podia tirar esses eixos, né? Tem que copiar esse aqui. Sim, eu vou colocar lá no coisa lá no... Mas por que não some esse trem? Aí, era isso que eu queria que sumisse. Assim, agora eu precisava tirar essas letras. Ah, é só tirar aqui, letra minúscula, some tudo. Opa, tá errado. Não é isso. Mas eu posso pegar daqui até aqui. Só um pouquinho, galera. Deixa eu fazer um negócio aqui para ver se eu consigo copiar lá de uma vez só. Não, tá errado. Hexágono e o polígono 2 está ali. Pontos. O ponto eu posso deixar. O segmento que eu tenho aqui. Ok. Ficou bonitinho. Vou copiar. Aí usem a régua e copiem essa figura aqui, ó. Eu vou colocar lá no nosso caderno. Só que eu vou copiar um pouquinho menor. Nossa, pequenininho. Aí tá bom.
Oi? Você acabou de colocar isso? Sim. Acabei de... Mas tem que ser certo, né? Não. É assim, essa aqui tem que ser convexa. Ser reto, né? É, tem que ser convexa, não pode aquele esqueminha que eu falei pra vocês. A reta tem que ficar aqui dentro, tá? Aí isso daqui é uma figura, é um polígono. Polígono convexo. E esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vai ser um polígono não convexo. Tudo que a gente for estudar, aí até se vocês quiserem fazer aqui, ó, faz uma reta assim e faz uma reta assim, tá? Se tiver esse pedacinho aqui, ó, isso aqui indica que a figura não é convexa. Na hora de fazer, tem que fazer aquela linha ali? Vocês sabem. Vocês entendendo? Mas eu queria que vocês colocassem duas figuras, uma convexa e uma não convexa. Com certeza. Oi? Não vai ficar tão bonito assim. O Ira é lindo, maravilhoso. Você tá falando velho. O Ira é filho do Neymar, não pode Neymar. Tomar banho com o Neymar. Já vai. Tira aí. Espera aí, senhor, deixa eu escrever aqui. Talvez desenhar. Polígono não convexo. Pode abaixar. Polígono convexo já foi? Tem que ter aquele ponto lá. Isso aqui é uma explicação à parte de algumas coisas matemáticas que eu não sei se vocês sabem ou não. Mas toda vez que tem um ponto, ele é marcado com uma letra maiúscula, nunca com uma letra minúscula. Tem que desenhar? Sim, os dois. Tem letra? Eu nem tinha reparado. Tá muito pequeno? Pode colocar. Tá, não vai ser tão importante assim, mas assim, quando vocês olharem no livro de vocês, opa. Até onde é pequeno? Gigante. Aqui ó, tem A, B, C, D, E e F, tá? Não, é só, se vocês vão colocarem assim, não vai mudar muito, mas eu quero que vocês saibam que se é ponto, isso aqui vai ser o vértice, tá? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Senhor, precisa copiar aquilo que você colocou aí embaixo? Sim. É, isso aí. Sim, duas figuras. E ali tinha terminado no F. Será que aqui tem algum G? Não. Começou em qual? Mas qual é, Gil? Acho que começou no I. I, J, K, L, N, N, O, P. Tá? São todas letras maiúsculas. Isso aqui é importante porque se é ponto é letra maiúscula. E no caso aqui, todos os pontos são vértices. Por isso que eu já coloquei ponto, letra maiúscula. Os vértices dos polígonos são pontos. É o que eu escrevi aqui embaixo.
Então toda vez que tiver um ponto, você vai fazer um triângulo, né? Você vai fazer um triângulo assim, ó. Aí você vai ter que dar nome para esse triângulo, para as pontas desse triângulo. Você vai ter que colocar letras maiúsculas. Tá? Foi só a explicação, isso aqui não precisa copiar não. Oi. Isso daí tem que ser, tipo, as letras na ordem? Não, não necessariamente. Na ordem. É que a gente geralmente coloca para ficar mais fácil. Triângulo ABC, quadrado ABCD. Ah, entendi. Mas não necessariamente, você pode colocar B, J, K, L. E aquele negócio ali embaixo? O negócio que você copiou ali? Você Tá, copiou? vamos lá, uma coisa de... Todo mundo desenhou? Sim. Sim, ainda não. Espere. Oi? Sim, isso aqui é para indicar que é um polígono não convexo, né? Aquela história que eu falei, se você consegue fazer uma reta e um pedaço da reta tá fora você começou dentro, terminou dentro, e um pedaço dele tá passando por fora do polígono, é um polígono não convexo. E aí já fica a dica, né? Pra gente calcular, fazer cálculos depois, às vezes a gente tem que formar outras figuras. Aqui eu formei 3 trapézios, mas eu poderia também fazer 3 retângulos. E aí não tem limite, tá? Aí você tem que usar a criatividade na hora de resolver problema. Tem como você dar uma ilusão? Voltar ao normal? Eu vou copiar as letras? Eu vou de baixo. Sim. Peraí. Aí. Ponto. Sempre com letra maiúscula. Vou colocar aqui em azul. Os vértices. E nunca fala vertice, hein? Vértices. São os pontos de encontro de dois lados. Então assim, tem um triângulo lá, triângulo ABC. Não precisa de copiar não, né? Eu quero falar desse ponto aqui, ó. Eu vou falar o vértice A. Ou o ângulo do vértice A. É muito comum isso. Isso aqui eu vou apagar, tá? É só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vértice é um ponto que é a ponta. A ponta de alguma coisa. Encontrou 2 lados, formou um vértice. Ok? Encontrou 2 retas, se encontram, formam um vértice. E não fale vertice, hein? Vertice é feio demais. Aí, invariavelmente, pessoal, para polígonos, a gente vai estar trabalhando com o nome de segmento de reta. Mas eu quero definir com vocês o que é uma reta. Reta. Sim. Letra minúscula. Minúscula. Reta, sempre que eu for falar de reta, ele vai ficar com letra minúscula. Se eu for bem rapidinho, não vai dar para ver porque o aplicativo é difícil de enxergar, tá? Mas se eu colocar aqui para aparecer o nome das retas, pode ser. É que eu tenho que clicar aqui e aparecer, exibir rótulo. Vai aparecer aqui, ó, A, B, C, tudo minúsculo. Não, como é que eu vou saber se a letra, se eu estou falando de ponto ou dessa reta? Se for maiúsculo, é o ponto. Se for minúsculo, é a reta. Tá? Ele vai aparecer com letra minúscula. Aqui eu não consigo mudar o zoom. O que eu poderia fazer para vocês verem que ele está com letra minúscula é isso aqui, ó.
Ó, quando é ponto, é letra maiúscula. Quando é reta, letra minúscula. Tá? Esse é um código matemático, digamos assim. Voltar para lá. E aí eu tenho um outro termo matemático que chama segmento de reta. Não, segmento não, semi-reta. A reta, pessoal, presta atenção. Para eu explicar segmento de reta, eu tenho que voltar na reta. Abre a porta aí, por favor. Não querem nenhuma luz andando no corredor. Tá? O professor chegou, o próximo, né? Aí pede que o professor já sai para chegar na fila, sai para ir no banheiro. Mas antes do professor chegar, não é para ficar saindo toda hora, não. Ok? Outra coisa, os alunos que estiverem voltando da educação física, principalmente ensino. Por favor, um pouquinho mais de respeito com os alunos que estão em sala. Tá? Eu estava numa sala em cima e a falta de respeito foi importante para vocês. Então, por favor, ao retornar a educação física na sala, volta em silêncio, sem zoeira, respeitando os alunos que estão em sala. Por favor, porque senão nós vamos começar a dar diferença dos alunos que vão estar fazendo bagunça. Ok? Então tá, obrigada por uma boa aula. Pode fechar de novo, senão a gente não enxerga aqui o... É basicamente aquela questão da terceira aula, né? Que o pessoal não quer sair com a garrafinha para encher de água, aí entra na sala, quer sair e tá virando bagunça. E outra, acho que não é o caso de vocês, que vocês já estão, acho que é a sala mais perto da quadra. Mas tem algum pessoal que quando vai para a quadra na aula de educação física, no corredor faz uma arruaça danada. Esquece que está em escola, né? Que não é só eles que são alunos. Então acaba atrapalhando e o professor que está dentro da sala às vezes tem que sair no corredor e dar bronca na turma que não é dele, né? Porque ele quer dar aula. Atrapalha demais, né? Então tem que ter um pouco de respeito. Vocês, acho que aqui no caso até não conseguem tanto atrapalhar a escala de aula, que a quadra está logo ali, né? Mas o pessoal lá do fundo às vezes sai fazendo uma zoeira danada, atrapalha todo mundo. Mas basicamente é isso. Vamos lá, pessoal. Para eu explicar semi-reta, eu vou precisar explicar de novo o que é uma reta, porque eu não falei direito. Reta, ela não tem início e ela não tem fim. A gente marca um pedacinho, mas a reta ela vai embora. Vai embora para cá, vai embora para lá. Ela é infinita, tá? Falei reta, eu já tenho que entender que, embora eu tenha riscado só um pedacinho, ela não tem início nem fim. A semi-reta é diferente. A semi-reta, eu até posso colocar aqui uma letrinha, vou colocar S. Já que eu coloquei R ali, vou colocar um S minúsculo. Mas ela tem uma origem, ela tem um começo, que vai ser algum ponto. Vou colocar ponto P. Aí para eu escrever uma semi-reta, eu vou fazer assim, ó, P, S. E coloco uma setinha. Pode ser também, já que eu coloquei um ponto P, pode aparecer também eu colocando um outro ponto qualquer na reta, dou um outro nome e escrevo assim, ó, P, Q, e coloco uma setinha em cima. Isso é semi-reta. É um jeito de eu escrever a semi-reta. Ela vai para o P, passa pelo Q e vai embora, segue reto, tá? Semi-reta. Tem início, não tem fim. Reta, não tem nem início nem fim. E por último,
vai aparecer o tal do segmento de reta. Esse a gente é o que mais usa. Segmento de reta. Ela vai ter um começo e ela vai ter um fim. Vamos supor, já que eu coloquei P, vamos colocar B ali que já tem um A, né? Tem A em algum lugar? Lá em cima, né? Vou colocar B e C. E se eu quero falar desse segmento de reta, eu vou fazer assim, ó, B, C. E coloco só um risquinho sem seta. Ele começa no B, ele termina no C. Oi? Sim, importantíssimo. Eu vou voltar na figura já já. E vou aumentar o zoom lá para vocês verem por que a gente coloca isso daqui. Vou aproveitar esse BC aqui, ó. Vamos supor que tem um exercício matemático. Para de jogar, cara. Não é a primeira vez que eu falo pra você parar de jogar as coisas. Esse eu tô bem no olho. Bem no olho da didática. Aí esse aqui é furar o olho dele também. Então, vamos fazer o seguinte, direitos iguais. Os dois estão jogando um no outro. Vamos jogar um no outro lá na coordenação. Os direitos iguais é de não receber borrachada no olho. Se você receber, eu chamo o professor e falo, ó, fulano de tal fica jogando borrachinha em mim. Se eu não fizer nada, você está autorizado a jogar borrachinha nele. Porque se virar nisso aqui, pelo amor de Deus, vai virar uma jogação de borrachinho no outro que na segunda aula eu acho que já não tem ninguém com olho. Pessoal, o que eu queria propor para vocês é o seguinte, vamos supor que eu tivesse falado que no polígono BC vale 5 centímetros. Por que eu estou fazendo isso? Porque um dos nossos polígonos que a gente fez aqui, ó, tem a medida BC. Se vocês olharem aqui, ó, aqui está escrito B, aqui está escrito C. Se eu estou dizendo que BC vale 5 centímetros, daqui até aqui, ele estaria valendo 5 centímetros. Então eu preciso ler. Vou aumentar o zoom aqui para vocês verem, ó. Tá no máximo, não consigo aumentar mais do que isso nesse aplicativo. Mas acho que dá para enxergar. Aqui tem um B, aqui tem um C, né? Tá em cima aqui, ó, azulzinho, tá em cima da linha, mas é um C. Então, se do B até o C vale 5 centímetros, já posso afirmar que essa linha daqui até aqui que eu estou destacando, ela vale 5 centímetros. É assim que matematicamente a gente faz os cálculos. Então, um retângulo ABCD. Então, A, B, ou B feio, C, D. Tá? AB vale 3. Então, você já sabe que do A até o B vale 3 e do D até o C também vale 3, se é um retângulo. E do B até o C vale 8. Então, esse aqui é 8, esse aqui também é 8. Tá? 22? Ah, tá. Ah, o perímetro. Voltando aqui, gente, é só para vocês entenderem essas nomenclaturas. Isso aqui é importante. Os lados dos polígonos a gente vai representar desse jeito. Ok? Diagonal é o nosso próximo próximo assunto, digamos assim. Está lá na página 3. Elementos notáveis. Acho que eu vou copiar e colar. Ângulos internos, ângulos externos. Deixa eu falar a respeito. Vértice já foi falado, dos lados. Só tá falando. Ó, vértice a gente já falou, é ponto, né? Vai estar com letra maiúscula. Os lados vão ser segmentos de reta. Algumas diagonais.
Oi. Não tá escrito ali no segundo que é P até Q. Quem tá escrito ali antes? PF. Da reta e... Esse? Não, pra trás, pra trás. Semi-reta. Semi-reta. É meu S, né? Prefere assim? Eu acho mais bonitinho no S. É melhor arrumar o E. Oi? O E, isso. Agora eu quero um E. É. Teria que cada. Então vamos lá, vamos tentar de novo. Eu coloquei essa mão. Ah, é, agora. É meu E às vezes fica parecendo um I, né? Mas só é I quando eu coloco pinguim. Tem algumas letras minhas que aparece outra também. A letra não é muito bonita não. Pessoal, então assim, o que ficou faltando aqui falar é a respeito de diagonal. Diagonal, eu também vou ter essa nomenclatura. Voltando lá na figura, o que vai ser uma diagonal? É quando eu ligo. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Apagar esses 5 centímetros aqui também. Diagonal vai ser sempre quando eu ligar um vértice a outro sem ser o lado. Vou repetir. Diagonal é sempre quando eu ligo com uma reta um vértice até outro, sem ser o lado. Tá? Se eu ligar o E com o A, eu estou formando o lado AE. Mas se eu ligar o E até o B, eu passei por dentro da figura, liguei um ponto a outro ponto, eu estou fazendo uma diagonal. Então, por exemplo, aqui teria 3 diagonais, né? Ó, essa figura. Ok? Tranquilo? Diagonal? E aí eu teria, por exemplo, a diagonal BF. Opa. Não, é só a gente já fez isso, ó. Isso aqui seria uma diagonal BF. Se eu escrever diagonal FB, tá errado? Não, não tá errado. Só que geralmente a gente coloca em ordem alfabética, tá? Mas é a mesma diagonal. Tranquilo? Pessoal, na página 4 vai falar de uma fórmula. Ah não, deixa eu falar de outra coisa. Ângulos internos. Deixa eu apagar aqui um pouco mais. Ângulo interno. Galera que está falando aí, para de falar. Está atrapalhando. De novo. Ângulo interno. Quem está falando? Vou pôr para dar aula. Que eu começo a falar, fala em cima. E aí eu paro de falar, mas parece que está fazendo de propósito para irritar. Ângulo interno. Quando a gente estava trabalhando com triângulos, a gente já viu essa questão, tá? Esse aqui seria o meu ângulo interno A. Ok? Não era bem assim que eu queria, não. Deixa eu ver se eu consigo melhorar ele. Não ficou bonitinho, mas aqui seria o ângulo interno do vértice A. Tá? Que mais? Às vezes, os ângulos... Agora aqui, Dona Bianca... Às vezes a gente coloca esse ângulo com letras gregas. Aqui seria alfa, beta, gama e por aí vai. Delta e por aí vai, tá? São letras gregas. É só para saber que de vez em quando, e quando for falar desse ângulo lá, eu quero o vértice do ângulo A, a gente coloca um chapéuzinho também, tá? O ângulo é o mais livre de todos, não tem muita regra. Ou é letra grega, ou então a gente coloca um circunflexo em cima do vértice. Por exemplo, vamos supor aqui é o B, né?
a gente colocaria assim, ó. Ou até mesmo assim. Só para fazer a nomenclatura desse ângulo, é o mais livre. Mas geralmente ou é letra grega, ou então a gente coloca um circunflexo e alguma indicação. Pode ser maiúsculo. Tanto faz, tá? Porque daí você estaria falando do ângulo do vértice A. Se aqui tiver uma nomenclatura pequenininha, pode ter também. É o mais livre de todos, tá? Mas tem esse circunflexo que está falando do ângulo, ok? Outra coisa, o ângulo, vamos supor que eu quero falar desse ângulo aqui, ó. Não ficou bom não. E, D e C. C, D, E. C, D, E. Se eu quero falar desse ângulo aqui, outro jeito de escrever ele é assim, ó. No vértice eu coloco o chapeuzinho. Então eu estou sendo bem específico. É esse ângulo aqui, ó. C, D, E. Poderia simplesmente falar ângulo D. Tá? Ângulo do vértice D também poderia. É que às vezes acontece de estar meio assim, ó. Ter vários ângulos. Então eu só colocar isso daqui não é suficiente, porque isso aqui, se aqui tem um D, qual ângulo D? Entende? Pode sair um monte de ângulo daqui. Então geralmente, quando acontece isso, é melhor deixar bem específico. Esse ângulo aqui, ó. C, D, E. Ok? Não, só preciso que vocês entendam. Porque aí a gente vai para a página 4, ele vai falar de ângulo externo. Ângulo externo, galera. Eu prolongo um lado. Esse ângulo aqui é um ângulo externo. Ok? Ângulo externo. Ele é um prolongamento de um dos lados, formando um ângulo aqui, ó. Se eu estou chamando esse ângulo de ângulo externo, se eu pegar esse outro lado, deixa eu ver que cor que eu coloco aqui para contrastar. Vou colocar um azul claro. Esse outro ângulo, ele é um ângulo interno. Pintou? Ângulo interno. Se eu somar esses dois ângulos, o ângulo externo mais o ângulo interno, se eles estiverem assim um do ladinho do outro, vai dar 180 graus. Formou meia-lua, eu costumo explicar assim, ó, formou uma meia-lua, 180 graus. Porque a circunferência, ela tem 360. Aí tem até uma musiquinha que fala assim, 180, 180, 360. O professor cantou e gravou aqui. Sucesso. Próxima aula a gente faz a dancinha. Por os alunos para explicar. Acho que isso aqui é interessante. Pode copiar assim na própria figura lá. Tá? Já ouviram essa musiquinha? 180, 180, 360? Já! É uma música sertaneja. Da minha época? Era criança. Ah, tá, vocês. Essa é mais recente um pouco. Peraí, eu lembro dela também tentava responder, professor. Era uma 180, 180, 360. É, o pessoal rebola, né? 180, 180, dá uma reboladinha assim. 360, dá uma volta completa. Vai lá, Alisson, vem aqui na frente e mostra pra todo mundo como é que é. Todo mundo olhando pro Alisson, ele vai rebolar lá. Vai, Alisson. Vai lá, 180. Não? Ficou tímido.
Olha, Alisson, eu sou um terceiro. Ah, o Valdeci que vai então. Não, é assim. Não sabe dançar? Ei. Vamos lá, galera, que eu preciso passar a tarefa para vocês. Mouse, funcionou. Pessoal, tem alguns nomes, eu só vou mencionar eles, mas era interessante que vocês soubessem esses nomes também, tá? Se a minha apostila focar, foca aí. Tá fora do foco, mas abre na página 4 a sua apostila aí. 4. Não sei por que cargas d'água. Minha apostila perdeu o foco. O que será que aconteceu? E se eu atualizar, será que vai dar certo? Ah, eu tava sem internet, olha só. E agora? Sem internet. Então era por isso que tava. Pessoal, para com essa história aí. Pessoal, abre lá na página 4. Tem uma tabelinha ali com os nomes. Eita, de novo vou ter que pedir para fazer silêncio. Parou a musiquinha, pessoal, sossega. A hora que era para dançar, vocês não dançaram. Pessoal, na página 4 tem a tabelinha com os nomes das figuras. Quando tem 3 lados, sempre é triângulo. Isso é fácil. 4 lados, quadrilátero. De vez em quando eu escuto um quadrado, um retângulo. Veja bem, quadrilátero é o nome correto. Quem que está cantando aí ainda? É porque eu estou tendo que falar mais alto aqui, está me atrapalhando. Parou, né? 3 lados sempre é triângulo. 4 lados, quadrilátero. Senhor, mas e o quadrado? Quadrado é um quadrilátero. E o retângulo? Retângulo é um quadrilátero. Tem outras figuras que têm nome que são quadriláteros. Trapézio, paralelogramo, losango. E algumas figuras menos famosas, como pipa, também é um quadrilátero. E tem figuras geométricas que são quadriláteros, tem 4 lados, mas não tem nome. Se você pegar 4 lados diferentes, não tem nome. Tá? O nome é quadrilátero. Ok? 5 lados, pentágono. Tudo que é 5 a gente fala penta. Por exemplo, o Brasil é pentacampeão. Né? Tem 5 títulos mundiais. Se ganhar o 6º, hexa. Olha o nome do que tem figura com 6 lados. Hexágono. Na verdade, hexágono, mas é hexa. Tá? 7, hepta. Heptágono. 8, octógono. Quantos lados tem na figura que tem lá no ringue, lá do MMC, matemática é MMC. MMA, octógono, é porque eles têm 8 lados. 9 lados, eneágono. Vocês estão acompanhando aí onde está a tabela? Que eu tô sem tabela, tô sem internet aqui, ó. Tá? Eu ia pegar a apostila, tava fora de foco, pedi para atualizar aí que eu vi que eu tava sem internet. Não vai conectar não. Mas enfim, 10 lados. Decágono. É esse que eu falei para vocês tomarem cuidado aí com o acento, né? Senão fica decagando. Decágono. Oi? Professor, você não tem uma internet só para professor, não? Tem, mas tá fora do ar aí também. A internet daqui anda bem ruinzinha. 12 lados.
Aqui, ó, gente, 11 lados também tem nome, tá? É um decágono, 12 lados do decágono. Não tá todos os nomes de todas as figuras aqui, mas tem vários nomes. E finalmente chegamos na onde eu queria. Tem como a figura ter 50 lados? Tem, ué, tem 50 lados. Qual é o limite disso? 50 lados. Tem figuras que não tem nome. 50 lados, 51 lados, 52. Mas você pode pôr quantos lados você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar um lado. É igual pelas casas de Tá? Tem nome para tudo. E quando fala lados, pessoal, não significa que todos os lados têm a mesma medida. Tá? Se você for construir aqui uma figura no polígono, aqui eu vou colocar um polígono regular, tá? Vai ser bem pequenininho aqui. E vou colocar 50, ele vai formar uma figura com 50 lados. Opa. Tá? Quantos mais lados, e se todos os lados forem do mesmo tamanho, isso significa que vai ficar cada vez mais parecido com um círculo, né? Mas são retas, semi-retas, né? Olha, segmento de reta. Oi? E as letrinhas? Tipo, ela já cabe começa tudo de novo? Ah, então, vai do A até o Z, depois aqui, ó, tem W1, Z1, A2, B2, C2, começa a ter um... que acaba as letras e ele coloca um númerozinho embaixo. Bom, vamos lá, pessoal. O que nós precisamos é que tem uma quantidade, tem uma fórmula. Cadê? Quantidade cobertura. sim, de diagonais de um polígono. Quantidade de diagonais de um certo polígono. Existe uma fórmula que define essa quantidade, pessoal. O número de diagonais é igual ao número de lados que multiplica o número de lados menos 3, tudo isso dividido por 2. Guardem essa informação que é fácil. É fácil. É que vocês ainda não estão acostumados com fórmulas. Bom, vamos lá. Existe uma definição, até eu acho que o livro aqui explica por que menos 3. Mas por enquanto, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: alguém já rachou a cabeça, já brigou, já deu porrada, já tomou soco, deu tiro pra cima. Nossa. E descobriu, quebrou a cabeça lá e descobriu que é isso. Por enquanto, só usa isso. Então o que é o D? O que a gente precisa saber? Que o D significa diagonais. E o N é um número, isso, número de lados. Pessoal, o número de vértices e o número de lados numa figura convexa é sempre a mesma. Se você tiver 4 pontos, você vai ter 4 lados. Se você tiver 5 pontos, você vai ter 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok? É só para vocês saberem. Então, número de lados, se vocês quiserem, número de vértices, pode ser também. Tá? Sempre vai coincidir. Em figuras convexas, sempre coincide. Pessoal, isso daqui dá conta, viu? Então vamos lá, vamos começar com o fácil.
Eita. Por que não ficou retângulo? É pra você ficar retângulo. Aí. Retângulo. Quantas diagonais tem? 4. Diagonais. Então se eu ligar aqui, ó, A, B, C e D. Diagonais. Não, 4 são os lados. Diagonal é quando eu pego um vértice e não faço o lado. Eu passo por dentro. Uma diagonal, 2 diagonais. Ok? Veja bem, eu vou usar a fórmula. Eu já sei que a resposta vai ser 2. Eu só vou testar se a fórmula funciona. Diagonal é igual número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Isso aqui, gente, é fórmula. Sim. Eu não sei porque vocês, toda hora que eu escrevo, vocês perguntam se é para copiar. Toda vez eu respondo sim. Pessoal, isso é fórmula. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou continuar a conta aqui, ó. Número de diagonais é igual. Quero saber a quantidade de diagonais que tem, né? Eu vou trocar o n por 4. Não tem 4 lados? Então 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2 vai determinar o número de diagonais. O número de diagonais é igual. Vou colocar de novo aqui, ó. Diagonal é igual 4 menos 3, 1. Dividido por 2, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Determinou aqui. Senhor, mas não é mais fácil eu fazer e fazer? Tá, então determina para mim o número de diagonais dessa figura que tem 50 lados. Então vamos lá, só para vocês verem que 50 lados é muito difícil. Quantos lados tem dele? 50 lados, né? 50. Então vai ter 25, vai. Será? Essa aqui tem 6. Essa aqui tem 6. Vai dar quantas diagonais? 3. Dá 3? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu venho nessa daqui, ó, já tá feita. 7, 8. Agora aqui, ó, 9. Agora aqui já está feito tudo. Então veja bem, isso aqui é uma figura de 6 lados. Então vou passar para cá, ó. Hexágono. Deixa eu fazer aqui um hexágono. 1, 2, 3, 4. 5, 6. A gente sabe porque a gente fez todas as diagonais A, B, C, D, né? Agora vamos pensar aqui, ó. E, F, G, H, I e J, sempre maiúsculo, tá? A gente sabe que a resposta vai ser 9. Mas já começa a ficar difícil, fica um monte de risco. Diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. A gente sabe que a resposta vai ter que ser 9. Vamos ver se vai ser 9 mesmo. Diagonal é igual a quanto? 6 vezes 6 menos 3. Alguém não entendeu por que eu coloquei 6 aqui? Todo mundo entendeu por que é 6? Não. Sim. Eu estou usando essa fórmula. N. Tá, duas perguntas então. Por que é 6 e por que é menos 3? Tá, vamos lá. Eu troquei o N por 6 porque são 6 lados.
Tô trocando a forma. Por que é menos 3? Entra de novo naquilo que eu falei. Pessoal, alguém já quebrou a cabeça. Rachou a cuca. Deu soco, bateu, deu tiro pra cima, rasteira. E descobriu. Por enquanto eu quero que vocês vejam isso. Mais pra frente a gente vai ver como é que faz para descobrir essas fórmulas. Tá? E descobriu que é menos 3. Se você usar menos 3, dá certo. Se você usar menos 2, dá errado. E se usar menos 4, dá errado. E se for mais 1, dá errado. O que dá certo? Menos 3. Por enquanto deixa assim, só usa. Alguém já quebrou a cabeça para descobrir que é o menos 3. Tá? É uma fórmula, funciona. Para funcionar, essa conta tem que dar 18. Vamos ver se dá 18 mesmo. N não. Desculpa, 6, né? Só vou continuar a conta aqui. 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2. Então, nós verificamos a figura com 4 e com 6. Agora imagine se eu fosse fazer isso lá com 50. Eu teria que fazer, olha o sofrimento que ia ser. Pegar um ponto e sair ligando com esse, com esse, com esse. E ir contando, porque eu não estou contando ainda, né? Pense na quantidade de risco. Alguém já fez isso aí? Já. Tem até um programinha que faz isso. Imagine o sofrimento que ia ser para eu sair fazendo isso aqui e fazer essa contagem. Tá? Então, para eu saber o número de diagonais, se eu quero uma figura com 50 lados, 50 lados. Quero saber quantas diagonais tem. O que eu vou fazer? Diagonal igual n vezes n menos 3 dividido por 2. No lugar do n, eu vou colocar 50 vezes, ficou 2 vezes aqui, vezes 50 menos 3 dividido por 2. Diagonal igual a 50 vezes 47 dividido por 2. Vou pegar a calculadora aqui para não sofrer muito. 50 vezes 47 igual dividido por 2. Eu ia ter que traçar 1175 diagonais lá naquela figura. 1175 diagonais. E depois sair contando uma por uma. 1, 2, 3, 4, até chegar no 1175. É sofrimento demais. Alguém já pensou na fórmula, gente, para calcular isso. De forma que você não precisa ficar sofrendo mais. Só usa a fórmula e chega na resposta. Que inclusive vai ter uma tarefinha na página 5. Não. Página 5. Jogo rápido. 1, 2, 3 e 4. Sim. Quando é a nossa última aula dessa semana? Sexta? Mudou o horário? Ah, tá. Mas essa semana a última aula é na sexta. A última aula. Calma aí, gente. Deixa eu ver aqui, pra ter certeza. 8º ano A. Sexta-feira. Sexta-feira, então. Fica pra sexta-feira.
Qual história que esses dois Pessoal, por hoje é só. Pode guardar o material e cantar parabéns para o Edson. Tô indo lá colocar.